Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Eu sou Márcio Peregrino e estamos aqui novamente para poder estarmos falando um pouco da Palavra de Deus, estarmos meditando na Palavra do Senhor, tendo a oportunidade de aproveitar esta sexta-feira para nós podermos assim escutar aquilo que o Espírito tem que falar aos nossos corações. Desde já eu quero pedir a você que esteja compartilhando esse vídeo, que esteja curtindo este vídeo, que esteja difundindo através das redes sociais essa mensagem, porque o nosso objetivo não é vanglória pessoal, mas é apenas o engrandecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos chamados para pregar o Evangelho e todos nós temos a responsabilidade de falar de Jesus, seja com nossos amigos de uma forma física, famílias, amigos, colegas, e seja também da forma virtual. Então hoje nós queremos falar sobre justamente essa questão do sofrer em Cristo. Nós podemos perceber muitas das pregações atuais só falam um aspecto do Evangelho, que vamos ser vitoriosos, que vamos ser mais que vencedores, que nós vamos atropelar o diabo e os seus exércitos, enfim, que nós, a partir do momento que aceitamos a Jesus, nós vamos ter uma vida de prosperidade, de abundância, sem problema algum nessa terra. Só que sinto informar, isso pode até acontecer durante um pouco tempo, porque Deus, no momento que a pessoa se converte, sabe daquela situação, daquele momento é um bebê espiritual e pode dar uma segurada em certas coisas para acontecer na vida daquela pessoa. Mas a verdade bíblica, a verdade nua e crua é o seguinte: servir a Jesus é como se você estivesse colocando um alvo no meio do seu peito. Toda maldade, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, todas as coisas ruins vão voar em cima de você. Você vai ser perseguido, você vai ser maltratado, você vai ser injuriado, você vai ser perseguido, enfim, vai acontecer uma série de coisas única e simplesmente pelo fato de você ser cristão. E não para por aí, porque existem pessoas que se dizem cristãs, mas não têm uma vida de piedade, não têm uma vida de seguir as leis do Senhor, os mandamentos do Senhor, mas só segue o nome de cristão. Se você já se chamar de cristão hoje em dia é algo complicado, imagine você viver como cristão. Mas qual é a prova disso? Podemos ver rapidamente 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 12, onde o apóstolo Paulo fala claramente essa questão de servir a Cristo e qual é uma consequência. Você se converte, você passa a seguir os caminhos do Senhor, olha o que acontece. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, o apóstolo Paulo é muito claro quando fala que quando nós realmente desejamos do fundo do nosso coração servir ao Senhor, viver uma vida de acordo com os ditames da palavra de Deus, nós seremos perseguidos sim, de uma forma espiritual, porque os demônios vão vir atrás da gente com toda a sua artilharia pesada, e também no mundo material, pelas pessoas que não conhecem o Evangelho, boa parte das pessoas que são manipuladas por um sistema iníquo, esse sistema iníquo governado por Satanás. Então, não preciso discorrer muito sobre esse assunto, basta você ligar sua televisão e você perceber como as pessoas estão deturpando os valores do Evangelho, como as pessoas estão deturpando os valores éticos, os valores morais, e tem feito com que ser bom se torne mal, e ser mal se torne bom. Tem tornado o azedo doce, o doce azedo. Então a gente percebe que está tendo uma mudança dos valores. Aquilo que antigamente era considerado mal, ruim, agora se tornou bom. Principalmente quando são coisas que vêm das Escrituras. E o que acontece com aquelas pessoas que querem viver de acordo com as Escrituras são perseguidas, são maltratadas, muitas perdem seus empregos, muitos são difamados, muitos são mortos, muitos são perseguidos. Aqui no Brasil, glória a Deus, ainda não acontece isso, mas não uma perseguição de morte, mas lá fora, em vários países, pelo simples fato da pessoa ter uma Bíblia em casa, ela e sua família podem ser condenados à prisão perpétua ou à morte. Então tudo isso acontece por quê? Pessoas que querem viver a vida do Senhor, querem viver como o Senhor viveu, vão ser perseguidas sim. Mas por que nós falamos isso? Primeiro, porque nós temos que ser realistas. Ninguém pode pregar um evangelho. Sim, Deus vai nos abençoar. Sim, Deus pode nos fazer prosperar. Mas tudo é temporário nessa vida, inclusive a bênção.
tudo é passageiro, tudo se deteriora neste mundo pecaminoso. Então, as mesmas bênçãos que Deus nos dá, vai chegar uma hora que elas vão se consumir por si mesmas, porque nós estamos no mundo pecaminoso. Mas existem as bênçãos eternas, essas não vão se desfazer, essas são permanentes. Então, a gente tem que saber entender essas coisas, saber diferenciar essas coisas. Então, a gente não pode pregar um evangelho apenas falando que vai ter prosperidade, vai ter riqueza, você vai ser famoso, o teu ministério vai decolar, as pessoas vão te amar. Isso é mentira. Mentira, as pessoas falam isso às vezes para poder ganhar o público, por assim dizer, porque esse tipo de mensagem não enche igreja, esse tipo de mensagem não é para cristão carnal, é para o cristão espiritual, aquele que realmente quer fazer a vontade do Senhor. E por que nós falamos isso? Não é para você também achar, então por causa disso eu não vou ser cristão. Muito pelo contrário. Aqueles que são perseguidos por causa de Cristo, eles recebem bênçãos inimagináveis. Eles se identificam, eles passam a se identificar com os sofrimentos do seu próprio Senhor. Jesus, ele teve momentos que ele passou pela terra, que ele teve a sua prosperidade material, ele trabalhou como carpinteiro, ele teve o seu dinheiro. E quando ele pregou no seu ministério de 3 anos, ele teve momentos assim de glória para si mesmo. Não que ele tenha atraído para si, mas quando ele fazia aquelas curas, aquelas ressurreições, quando ele pregava o evangelho com autoridade, as pessoas se admiravam com aquilo. Houve uma ocasião que queriam fazer o rei, torná-lo rei de Israel naquele momento, ele não aceitou, ele fugiu porque não era o momento daquilo ainda. Enfim, ele teve esse vislumbre, ele teve um pouco da fama que muitas pessoas desejam hoje. Mas ele também teve muita perseguição que as pessoas não desejam, as pessoas não querem. A consequência é que ele sofreu, ele apanhou, ele foi crucificado e veio a falecer. E todos aqueles que querem ser discípulos de Cristo vão passar por isso também. Talvez não para chegar nesse ponto de morrer por causa da sua fé, mas vão passar algum tipo de sofrimento. Eu ouso dizer, baseado nas Escrituras, que se você é cristão e você não sofre nada, nenhum tipo de oposição, por você realmente ser cristão, tem alguma coisa errada com você. No sentido de que talvez você não esteja demonstrando o cristianismo que é nos ensinado pelas Escrituras. Gostaria de ler para os irmãos, pedir que você abra suas Bíblias, se não tiver, acompanhe conosco, um texto que esclarece de uma forma muito boa essa questão do sofrimento, que não é para nós nos assustarmos, muito pelo contrário, é para nós nos alegrarmos, e que há 2 tipos de sofrimento que nós podemos passar nessa terra. 1 Pedro, no capítulo 4, nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 19, e eu vou estar lendo e vou estar já destrinchando o texto para os irmãos, para a gente poder ganhar tempo, onde aqui o apóstolo Pedro, o presbítero Pedro, nos ensina algumas coisas muito interessantes. O presbítero Pedro, sim, porque lá no versículo 5, ele mesmo chama a si mesmo de o presbítero, no sentido de que ele também se via como pastor. Apesar de ele ser um apóstolo, ele não ficava ostentando o título, ele não ficava ostentando o cargo, mas ele se via apenas como realmente um simples pastor de almas, um simples pastor de ovelhas. Ele tinha essa humildade, coisa que tem faltado hoje em dia no nosso meio. Olha o que diz o texto, a partir do versículo 12. Amados, ele está falando para as igrejas que haviam naquela época. Ele não escreveu uma carta específica para uma igreja, mas escreveu para várias, por inferência também serve para nós hoje. E ele diz o seguinte: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então ele é muito claro quando fala, não é para você estranhar quando os problemas surgem, quando as provações começam, quando as perseguições aparecem, não é para se estranhar, muito pelo contrário, a gente tem que já esperar isso. A partir do momento que você converte, a partir do momento que você passa a seguir a Cristo, você tem que orientar aquela pessoa, você tem que orientar aquelas pessoas que são discípulos, novos discípulos, recém-convertidos, que eles têm que esperar sim alguma oposição do mundo, alguma perseguição do mundo, porque isso vai fazer parte da vida dele enquanto ele estiver nessa terra. Então sim, ele falava para aquelas igrejas, não se espantem com isso, porque isso tem que acontecer, não é nada extraordinário, isso é esperado. O texto prossegue nos falando, pelo contrário, ou seja, ao invés de você ficar entristecido, chateado, com medo, assustado dessas coisas, como é que nós devemos ficar? Versículo 13, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Então ele fala o seguinte, parece loucura para o mundo a gente se alegrar com sofrimento, se alegrar com perseguição. Aqui quando se fala de alegria, não é aquela alegria para você ficar um bobo alegre, que legal, estou sofrendo, não é nada disso.
mas aquela alegria interior, aquela satisfação que você tem por saber que você está fazendo a coisa certa e que você está sofrendo o mesmo sofrimento que Cristo sofreu. Jesus se identifica também com seus sofrimentos aqui na terra por causa do seu nome, do nome de Cristo. Então o texto nos fala assim, que a gente tem que se exultar nisso. Por quê? Da mesma forma que Cristo sofreu, foi perseguido, morreu, mas depois ele foi glorificado por causa disso, nós também, se sofrermos o sofrimento de Cristo, passarmos a perseguição nessa terra, nós também, da mesma forma que Cristo foi glorificado, nós também seremos glorificados. Da mesma forma que Jesus recebeu um corpo glorioso na ressurreição, nós também, na vinda do Senhor, receberemos um corpo glorioso, preparado para a eternidade, quando houver a união do nosso Espírito com esse corpo glorioso, para nós entrarmos na eternidade no reino de Deus. O texto também fala o seguinte: se pelo nome de Cristo sois julgados, ser bem-aventurados, felizes, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Então é muito claro, o cristão que sofre perseguição em nome de Cristo é uma prova muito clara de que o Espírito Santo do Senhor habita nele. Porque o mundo realmente tenta destruir o templo de Deus. E o templo de Deus somos quem? Eu e você, a igreja de Cristo. Satanás não vai se preocupar em bater em cachorro morto, em quem já está na mão dele, em quem já vive da forma como ele quer que vive uma vida de pecado, uma vida afastada de Cristo. Então ele não vai perseguir esse tipo de pessoa. Mas aqueles que querem ser diferentes, aqueles que querem fazer parte do reino de Deus, ele sabe disso, ele vai lá e persegue. Ele vai lá e tenta matar fisicamente, matar espiritualmente. Mas a verdade é o seguinte: se Satanás está nos perseguindo por causa disso, nós estamos sofrendo tribulação, isso é mais do que prova de que estamos fazendo a vontade do Senhor, que nós temos o Espírito Santo, o Espírito de glória habitando em nós, e isso é mais do que motivo para nós ficarmos felizes, porque nós podemos ter a convicção da nossa salvação, a convicção de que já estamos usufruindo de algumas coisas que o Senhor tem nos enviado como penhor, para poder confirmar que tudo aquilo que ele falou na sua palavra vai acontecer. A ressurreição, a volta do Senhor, o estabelecimento do estado eterno e outras coisas mais que não é o escopo da mensagem. Mas olha só o outro tipo de sofrimento. Então, há o sofrimento que a pessoa vai passar, a perseguição, porque é servo do Senhor, porque é cristão. Ele é um cristão, vive uma vida piedosa, ora, jejua, lê a palavra, é uma pessoa honesta, evita roubar, não se prostitui, trata bem as pessoas, ama o próximo, busca mais a Deus. Ele vai ser perseguido por ser diferente, por não querer se vestir como o mundo se veste, por não querer falar como o mundo fala, por não querer propagar e pensar e apoiar ideologias satânicas que estão espalhadas pelo mundo. Ele vai ser perseguido por causa disso. Mas existe um outro tipo de sofrimento que muitas pessoas às vezes acabam confundindo, e é único e simplesmente porque a pessoa faz burrada na vida. Olha o que o texto fala: não sofra, porém, nenhum de vós, ou seja, nenhum de nós que somos cristãos, como assassino, ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outro, fofoqueiro, fuxiqueiros. Ou seja, existe o sofrimento causado por nós mesmos, por nosso pecado. Se eu mentir, eu vou sofrer uma consequência em cima disso. Se eu matar, mesmo sendo crente, eu vou sofrer uma consequência em cima disso. Se eu for lá e roubar, mesmo sendo crente, eu vou sofrer uma consequência em cima disso. Eu vou ser perseguido, eu vou sofrer, mas não é um sofrimento em nome de Cristo, mas é um sofrimento único e simplesmente por causa do pecado. Então, o presbítero Pedro, ele fala de uma forma muito clara isso. Você tem sofrimentos que podem ser evitados, basta que você evite de pecar, basta que você evite uma vida de pecado. Porque a origem de todo sofrimento no mundo, muito sofrimento do mundo é por causa do pecado. Ouso dizer que todo o sofrimento do mundo, grande parte, é por causa de nós mesmos. Não podemos culpar o diabo por tudo. O diabo se aproveita assim das nossas fraquezas, mas grande parte da maldade do mundo é o próprio homem que causa, com o seu potencial de maldade, com o pecado que habita nele, por causa da natureza pecaminosa. Então é por causa disso que muitas vezes nós sofremos. Não é uma provação de Deus, não é uma tentação do diabo, é única e simplesmente culpa nossa. Então Pedro fala o seguinte: vigie nisso, não crie um sofrimento. Se você sofrer por Cristo, amém, bem-aventurado. Agora, você sofrer por algo que você mesmo criou, não tem mérito algum. Você simplesmente vai estar passando sufoco desnecessariamente. E ele reafirma novamente essa ideia no versículo 16 de você sofrer como cristão. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso.
Não é para você se envergonhar se por um acaso estiver evangelizando e a pessoa te maltratar, cuspir na tua cara, te xingar um monte de nome feio. Não é para você se envergonhar disso. Muito pelo contrário. Glorifique a Deus com esse nome. E nós glorificamos a Deus como cristãos, vivendo como cristãos, vivendo como Cristo viveu na terra, ajudando o próximo, falando da palavra de Deus, buscando uma comunhão maior com o Senhor, uma intimidade maior, evitando o pecado. Cristo não pecou em momento algum, nós vamos pecar ocasionalmente, mas evitamos o pecado. Se fizermos isso, nós estamos glorificando o nome de Deus. O texto segue falando, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Então aqui está falando o seguinte, Deus efetuar juízo sobre todas as pessoas no mundo inteiro, inclusive nós cristãos. E começa dentro da nossa casa, a igreja. Então nós devemos tomar muito cuidado com a forma como nós estamos vivendo. Deus vai julgar o que estamos fazendo, inclusive como cristãos. Então a gente tem que vigiar nossos pensamentos, nosso coração, nossas atitudes externas, porque o juízo vai começar por dentro. Se Deus não se agradar, Deus corta da sua igreja, ele corta do meio do povo. Então ele pode fazer isso, ele tem autoridade para fazer isso. Então é necessário que nós venhamos a fazer a vontade de Deus. A salvação não é fácil, como o texto diz. Se é difícil para a gente, que dirá para o ímpio? Então a gente tem que se esforçar. Lógico, a salvação é pela graça, mas nós temos que manter a nossa posição como cristãos, que é isso que a palavra de Deus exige, é por isso que a palavra de Deus nos fala. Todo sofrimento é válido se é em nome de Cristo. Agora, se o sofrimento devido ao pecado, o único valor que ele pode ter é simplesmente para nos mostrar o quão o pecado é ruim, o quão o pecado pode nos destruir, tanto física quanto espiritualmente. Então, para encerrar, o versículo 19 nos fala o seguinte: por isso também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Então, estamos sofrendo, estamos passando dificuldade, entregue a sua vida a Deus, continue a praticar o bem, independentemente do que você está passando. Evite pagar mal com mal, a gente tem que vencer o mal com o bem, como diz lá em Romanos, no capítulo 2, porque foi assim que o nosso Senhor viveu. Enquanto as pessoas o injuriavam, falavam mal dele, caçoavam dele, ele estava lá pregando o evangelho, estava lá curando, salvando vidas, pessoas que precisavam dele, estava lá disposto a isso. E nós também devemos fazer a mesma coisa, mesmo no meio do sofrimento, nos alegrar com isso, sentir essa alegria interna de que estamos sofrendo por causa do nosso amor a Deus, pela nossa obra ao Senhor, e aproveitar o sofrimento para mostrar às pessoas que sim, o cristão ele não vai passar todas as bem-aventuranças na terra. Nós vamos passar por momentos muito difíceis, mas nós temos a confiança de que Deus está conosco em cada um desses momentos, porque o Espírito da glória do Senhor habita em nós, e a prova que nós temos é exatamente esse sofrimento que você está passando agora, exatamente essa luta que você está passando agora, exatamente esses problemas que você tem enfrentado, podem ser únicos e simplesmente porque você é servo do Senhor. E é por isso que muitos abandonam a fé em determinado momento, porque instintivamente sabe que está sofrendo por causa disso e prefere agradar ao mundo, prefere escapar do sofrimento do que servir a Deus. Mas o verdadeiro cristão não vai fazer isso, ele vai permanecer fiel mesmo na tribulação. Que você fique firme, que você não desista, que esse sofrimento sirva para lapidar ainda mais a tua alma, lapidar mais o teu caráter, lapidar mais a sua pessoa, para que quando Deus venha nos buscar, quando Deus venha nos resgatar desse mundo perverso, ele possa nos encontrar puros, santos, limpos, de pé e com um sorriso no rosto, para podermos estar assim agradecendo ao que ele tem nos feito para nos ajudar a suportar, e também por nós termos a certeza que nós agradamos seu coração, porque no máximo que nós podemos, nós somos fiéis a ele e procuramos ter o mesmo tipo de vida que ele teve aqui na terra. Bom, era essa a mensagem que eu queria deixar para os irmãos, que os irmãos estejam compartilhando esse vídeo, que vocês estejam se inscrevendo no nosso canal no YouTube, Ministério Peregrinos de Deus, onde lá também está sendo postados os vídeos, que vocês se inscrevam também na nossa página no Facebook, Ministério Peregrinos de Deus, para que nós possamos assim estar divulgando mais a palavra do Senhor. Compartilhe esse vídeo, ajuda um irmão, uma pessoa que você sabe que está passando por um sofrimento, dificuldade. Uma palavra dessa pode surtir um efeito muito grande no ânimo daquela pessoa, e que você possa estar assim nos ajudando a propagar o reino do Senhor. Que vocês tenham
um ótimo dia, que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Obrigado pela presença de todos, e você que está vendo esse vídeo agora, que você seja ricamente abençoado por Deus, que Deus possa estar te dando forças, te dando entendimento, te dando capacidade, e que todo sofrimento que você está passando, tenha certeza, meu irmão, tenha certeza, minha irmã, não é em vão. Tudo tem um propósito, inclusive o sofrimento. E em todas as coisas nós temos que dar glória a Deus. Amém? Um forte abraço para todos, fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Shalom e até o próximo vídeo.